Isso, né? Quando a gente pensa em violência, vem logo a agressão física na nossa cabeça, né? Mas existem outros tipos de violência também contra o idoso, né? Eu acho que o mês de junho, que é comemorado no dia 15 de junho, comemorado não, né? A conscientização dia 15 de junho, vem para isso, para conscientizar que são vários tipos de violência contra o idoso, né? A gente pode citar a violência física, que você já citou, a violência psicológica, que é quando a gente diminui esse idoso, a violência financeira, que é você pegar o dinheiro desse idoso indevidamente, sem que ele te dê esse dinheiro, a violência sexual, que muita gente esquece que também existe esse tipo de violência com o idoso, o abandono, a negligência, que é quando você omite os cuidados a esse idoso, e a negligência, ela é um tipo de violência que ela pode gerar outras violências, como a violência física. Por exemplo, né, você está negligenciando um cuidado, e aí você fica, por exemplo, sem trocar a fralda desse idoso. Você pode gerar fisicamente uma úlcera por pressão, e você pode também gerar psicologicamente uma depressão, porque esse idoso pode vir a pensar, nossa, eu não estou sendo cuidado, minha família não gosta de mim. Também tem a autonegligência, quando esse idoso não quer se cuidar, ele não vai seguir as orientações médicas. E tem a violência medicamentosa, que é quando esse idoso, o cuidador, ele dá muito medicamento ou não dá o medicamento. Então, tem esses vários tipos de violência que a gente precisa ficar atento. São fatores que estão ligados à falta do cuidado também, né, Maria Luísa? Sim. Então, muito ligado ao cuidado do idoso, né? E o interessante é que o idoso, ele às vezes tem muito medo e ele não quer denunciar, porque também isso às vezes a maioria dos casos está relacionado com familiares, filhos, filhas, netos, e então ele tem vergonha de estar denunciando isso, ele faz uma vista grossa. E também tem a dificuldade porque o idoso, às vezes, ele acha normal esse tipo de violência. Ou ele está passando por um quadro depressivo, ou ele acha que porque ele está aposentado ele não produz mais, é assim mesmo que ele deve ser tratado. Então aí vem a importância da comunidade, dos vizinhos ou de outros familiares, de estar sempre atento a alguns, vamos falar assim, aos gritos, ao modo de tratamento desse idoso, se ele mudou de comportamento ou não. Por exemplo, uma marca roxa, aí alguém pode falar assim, mas marca roxa vamos falar, é normal do envelhecimento, né? A pele da pessoa idosa fica mais fina. Mas às vezes não é isso. Então, acho que, na dúvida, denuncie, procure um profissional que ele vai falar com. Ele vai lá, vai fazer a visita com ética, com responsabilidade, e aí ele pode falar se é um caso de violência ou não. E eu fiquei impressionada com os dados. Antes de a gente fazer essa entrevista, eu fui ler a respeito deste assunto e me impressionou a quantidade de casos dentro do nosso país. E, infelizmente, esses tipos de violação contra os direitos do idoso e, principalmente, a violência contra essas pessoas é muito comum dentro deste país e, principalmente, dentro do âmbito familiar, né? Sim, é muito, muito mais comum dentro do âmbito familiar. E a mulher, né, se inseriu no mercado de trabalho, vem todo um histórico, o, o idoso ele está vivendo mais, né? A gente vê que a velhice é um estágio da vida que ela pode durar até mais de 40 anos, né? Porque ela começa com 60 e hoje a gente vê pessoas que vivem mais de 100 anos. Então aí você pega um cuidador informal, que é um cuidador familiar, que ele também é idoso, ele também tem problemas de saúde, e aí ele cuida desse, vamos falar, de um pai, de uma mãe, de um tio, e aí você entra em contrapartida, você precisaria de uma equipe de saúde para estar apoiando, para estar informando como é que faz. Às vezes, um conhecimento a mais da doença que esse idoso pode ter, uma orientação a mais que essa equipe de saúde pode estar te dando, vai ajudar no cuidado, vai facilitar esse cuidado, vai diminuir o estresse do cuidador e, consequentemente, também vai diminuir a violência que esse idoso pode estar recebendo. Agora, Beto, eu quero que você também participe dessa entrevista, porque é um assunto que eu acho que chama a atenção de toda a sociedade, né, Beto? Porque a gente está falando da violência, mas a gente tem que pensar que um dia nós seremos esses idosos também, né? E acredito que muitas pessoas não param para refletir nesse futuro.
O ser humano nasce, né? Tô com som aí, tá. O ser humano nasce, né? Criança demora um pouquinho para entender a vida, depois ele tem a sua juventude, a fase adulta, e depois envelhece e vai perdendo tudo aquilo, na maioria das vezes, tudo aquilo que ele aprendeu e vai se tornando criança novamente. Alguns tipos de agressões a gente pode até perceber, a gente vê em vídeos na internet, vê pessoas maltratando idosos a todo momento, o idoso que não tem o seu estatuto respeitado na maioria dos locais em que vai. Agora tem aquela agressão, doutora Maria Luísa, que a pessoa pode até não perceber, mas de repente está agredindo o idoso na forma com que ele fala, no seu próprio comportamento com o idoso. Quais as principais agressões que a pessoa pode fazer e de repente não percebe que aquilo que ela está fazendo está agredindo o idoso? Boa noite, doutora. Boa noite. Eu acho que é a psicológica mesmo, né? Você tratar mal o idoso, principalmente nessa época de pandemia, onde o idoso é a maior vítima, né, do corona, eu acho que a segregação tende a aumentar por conta disso. E eu acho que para eliminar essa violência, eu acho que é preciso valorizar muito, né, o idoso e incluí-lo socialmente, garantir essa igualdade das idades e investir assim numa cultura onde o idoso seja visto de forma positiva, porque hoje o envelhecimento é visto de uma forma feia, e eu acho que isso vem do aprendizado que precisava ser colocado desde a infância, para as escolas já terem essa cultura, né, para as crianças já irem tendo essa cultura desde muito jovem. E é importante, né, doutora, independente de quem for da família, se é um amigo, se é vizinho, suspeitou de algum tipo de violência, está suspeitando que a pessoa não está sendo muito bem cuidada, tem que procurar ajuda e denunciar principalmente, né? Sim, tem que procurar ajuda, viu que o idoso tem, que ele está triste, que ele está emagrecendo, que ouve gritos, que percebe esse maus tratos ao idoso verbal, eu acho que tem que procurar ajuda. Tem o Disque 100 e os CREAS que trabalham direto com isso. O profissional vai lá, vai fazer uma visita, vai avaliar o caso. Se for necessário também vai pedir uma ajuda para a equipe de saúde e aí ele vai dar o prosseguimento correto para garantir o bem-estar desse idoso. Perfeito. O assunto a gente renderia muito aqui durante o programa, mas o nosso tempo realmente é muito curto. A gente queria levantar essa pauta aí com todos os nossos ouvintes e telespectadores para que eles possam também refletir sobre a atitude, às vezes, dentro de casa, com as pessoas, às vezes, que são da família, né? Não precisa ser necessariamente essa pessoa da sua residência, né? Mas, às vezes, a falta de paciência com as pessoas que estão em filas, enfim. A gente trouxe esse assunto que eu acho muito pertinente e eu quero agradecer demais, viu, Maria Luísa, a sua participação, dizer que toda a comunidade sente muito a sua falta também, viu, aqui em Matão. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre um assunto que eu acho que deveria ser mais divulgado. E eu agradeço muito a todo mundo que está ouvindo. Você está no Rio de Janeiro, Maria Luísa? Eu estou morando no Rio de Janeiro. Morando no Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro que o tribunal acaba de derrubar a liminar que proibia a reabertura do comércio, né? Flexibilização acabou de ser derrubada. Vai abrir tudo novamente. Tá difícil a situação em todo lugar, né, Maria Luísa? No Rio de Janeiro, inclusive. Tá. Aqui tá difícil. Tá certo. Nós vamos voltar para a quarentena. Vamos nos cuidar. Um abraço, Maria Luísa. Obrigado, viu? Um abraço, muito obrigada.